celebrar também o batismo nas águas às 18 horas. Aleluia, quem está feliz com Jesus? Amém, glória a Deus. Irmãos, que culto abençoado, né? Que louvor maravilhoso. O Senhor é bom, Ele está nesse lugar, amém? Você crê nisso? O Senhor está nesse lugar. Só reforçando alguns avisos, irmãos. Nós também temos alguns outros avisos que não foram colocados ali. Um deles é o seguinte: amanhã nós iniciamos um novo módulo da nossa escola bíblica, amém? Aleluia, né? Então amanhã às 20 horas nós iniciamos mais um módulo, e como a nossa escola bíblica ela é por módulos, você pode iniciar amanhã, você pode vir, mesmo que não tenha feito os módulos anteriores, você pode vir amanhã, né, e já iniciar esse módulo, será uma bênção, né? Você vai ser muito abençoado. Então amanhã às 20 horas aqui na igreja, né, nós temos aqui um novo módulo na escola bíblica sobre igreja, né, a igreja, né, glória a Deus. Então será um tempo especial. Amanhã também nós iniciamos a nossa semana de oração, então às 21h30 na igreja aqui, né, terminando a aula, a escola bíblica, né, nós teremos o tempo de oração aqui. Então durante toda essa semana, né, vamos estar orando aqui das 21h30 às 22h30. Eu também convido você a participar, estar conosco nesse tempo especial. No dia 23, né, dia 16, no dia 16 de agosto, nós também teremos mais um culto de jovens aqui na igreja, amém? Cadê os jovens aí? Né, então, dia 16, coloca aí na sua agenda, não está aqui no nosso vídeo de avisos, mas dia 16 de agosto nós teremos o nosso culto de jovens. Já falando sobre jovens, né, irmãos, nós estamos, já abrimos as inscrições, né, está abertas as inscrições para o retiro de jovens, aleluia, né, então, você, ali, ó, né, The Presence, né, do dia 31 de outubro ao dia 2 de novembro, irmão, né, além de ser uma data muito especial, porque dia 31 de outubro é o dia da reforma protestante, né? Glória a Deus, nós estamos aqui com a Bíblia aberta, né? Porque homens de Deus tomaram uma posição, e também é um tempo especial, porque nós temos o feriado ali, né, no dia em novembro, comecinho de novembro. Então vai ser um tempo muito bom para os jovens. Então você que quer participar, jovem, né, procura aqui o Heloílson, Natália, né, tira informações, dá para parcelar, dá para pagar por carnê, né, dá para trocar por galinha, né, aleluia, ovo, dá para fazer os negócios doidos aí. Conversa com eles aqui, né, depois, ao término do culto, você que quer participar. E você é jovem, né, jovem mais experiente, né, os adultos aqui, você também pode participar, né, de duas formas, três na verdade, três formas. Você pode, em oração, eu acho que todos nós podemos fazer isso, você pode orar por isso, por esse retiro, né, essa é a primeira forma. Você também, na segunda, pode participar servindo no retiro, né, você pode procurar eles ali, puxa, eu quero servir, eu quero ajudar, né, nós temos algumas áreas, cozinha, o pessoal ali que vai monitorar, e essa é a segunda parte. Também você pode abençoar, né? Puxa, eu não tenho, né, um jovem, né, não tenho um filho jovem, não tenho, né? Você pode abençoar também. Então, puxa, eu quero abençoar um jovem aí, quero pagar a inscrição para um jovem, né? Certamente você vai abençoar alguém. Aleluia, glória a Deus. Eu queria também conhecer aqueles que nos honram pela primeira vez. Tem alguém que nos visita pela primeira vez hoje? Glória a Deus, glória a Deus. Ali também, glória a Deus. Uma salva de palmas para esses irmãos preciosos. Sejam muito bem-vindos. A nós é uma alegria sem tamanha, né, ter vocês conosco aqui. Sinta-se à vontade. Nossos voluntários vão lhe auxiliar. Glória a Deus por isso. Também já queria liberar as crianças para o seu culto. Então, né, você, pai, que já fez a inscrição ali, o check-in, né? Nós temos o Ministério Infantil ao fundo aqui, e você pode levar o seu filho lá agora. Amém? Eu acho que era isso
de recados. Glória a Deus. Irmãos, esse mês, né, no dia 31, se eu não me engano, ou dia 30, não me engano é dia 31, nós temos no nosso calendário o dia do voluntariado, né, um dia nacional do voluntariado, e esse mês nós vamos estar, né, nessa temática, trabalhando, né, a temática dos nossos cultos, sobre servir, sobre, né, o ato de servir. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração, eu queria compartilhar com vocês. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá, no Evangelho segundo João, capítulo 13. João, capítulo 13. Livro de João, capítulo 13, nós vamos ler do versículo 1 em diante. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Você pode acompanhar aqui no telão. Eu vou ler na NAA, Nova Almeida Atualizada. Você pode acompanhar aí na versão que você tem da sua Bíblia. Amém? Quem ama a Bíblia aí, diga amém. Amém, glória a Deus. João capítulo 13, versículo 1, diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Quando se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Verso 9: então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, a não ser os pés, pois quanto ao mais, estás todo limpo, e vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estão limpos. 12. Depois de lhe ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhe fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhe dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que enviou. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Não falo a respeito de todos vocês, pois eu conheço aqueles que escolhi, mas é para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde que lhe digo isso, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo: quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim, e a quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Amém? Vamos orar. Se você puder fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, nós pedimos agora a compreensão espiritual, sobrenatural da Tua Palavra, Senhor. A Tua Palavra que pode moldar nossa mente,
nosso caráter, que pode mudar o rumo das nossas vidas, que ela possa entrar agora, Pai, na nossa mente, no nosso coração, e possa fazer morada. Eu oro no nome de Jesus, que cada um que está nesse lugar, que aqueles que vão escutar essa mensagem, estão vendo pela internet, possam ser tocados, ministrados, sarados, curados, restaurados, libertos, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Eu oro no nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Amém e amém. Nós olhamos essa passagem e vemos, uma passagem muito conhecida, e vemos Jesus aqui lavando os pés dos seus discípulos. E algo que nos chama a atenção, dos inúmeras lições que nós podemos aprender, é que Jesus, nesse momento, ensinou algo aos discípulos, muito mais do que o ato de limpar, de lavar os pés. Jesus, tocou, no caráter, tocou no interior, no íntimo de cada um daqueles homens que estavam presentes naquele momento. O texto fala, que antes da festa da Páscoa, então era a última ceia, Jesus obviamente estava aflito, o texto anterior, se você ler os capítulos anteriores, você vai perceber, a aflição de Jesus, já sabendo, que estava se encaminhando para esse momento, ali da crucificação, e Jesus, nesse momento de aflição, de dificuldade, desespero talvez, ele decidiu fazer algo, ele decidiu servir. E o texto fala que Jesus lavou os pés dos discípulos, nos tempos de Jesus, era um costume da época, você ao entrar num lugar, ao entrar num momento na casa de alguém, você lavar os seus pés, e essa era uma função que era exclusiva de servos e escravos, o mestre ou ali o anfitrião jamais iria fazer aquilo, tanto os rabinos da época, eles falavam muito sobre humildade, e eles falavam, olha, os mestres, os rabinos precisam ser humildes, mas a única coisa que um rabino, um mestre, não poderia fazer era lavar o pé de alguém. Então Jesus desce num nível mais profundo de humildade, de servidão, um nível mais profundo, de entrega ao fazer esse ato. Ele decidiu servir. E eu queria falar sobre isso hoje. O tema da mensagem é a toalha e a bacia. Amém? Você crê que nós precisamos ser o exemplo, de Jesus, praticar as coisas que Jesus praticava? Você, crê que você foi chamado e você carrega, aí, no seu, o seu nome, de cristão, você carrega essa marca de Cristo, e Cristo, cristão significa pequeno Cristo, e se você entende isso, você precisa entender também que o ato de servir é um ato de todo cristão. Amém? Você crê nisso? Como eu disse, Jesus então pega esse momento, ele retira a parte de cima ali do seu manto, e ele cinge-se, cobre com uma toalha, e ele pega uma bacia e começa a lavar os pés de cada um dos discípulos. Ao chegar em Pedro, Pedro sempre, aquele impulsivo, Pedro, o homem impulsivo que falava muitas vezes aquilo que vinha na sua cabeça, e Pedro ali questiona Jesus por que daquilo, e Jesus, fala a Pedro, Jesus ensina a Pedro o sentido, daquilo que estava fazendo. E muitas vezes, irmãos, nós somos também como Pedro, nós também somos impulsivos, não entendemos as coisas, mas Jesus dá uma palavra a Pedro, falou, você talvez não entenda isso agora, mas você vai entender. E na nossa caminhada cristã, muitas vezes é assim,
Muitas coisas que nós percebemos, muitas coisas que nós vemos, talvez não entendemos naquele momento, mas certamente chegará o tempo que o Senhor mostrará, né, para nós, e isso é a graça, o favor de Deus. Uma outra lição, irmãos, é que o reino de Deus, ele é um reino invertido, né? Então, o primeiro, né, ele é o último, aquele, né, que quer ser servido, né, aquele que quer ser abençoado, é aquele que mais serve. Então, Jesus está ensinando aqui uma didática diferente do qual a gente está acostumado. E eu queria que nós pudéssemos tirar algumas lições, né, sobre essa passagem, sobre esse momento tão precioso da Escritura, que nós podemos aprender muitas coisas, amém? Glória a Deus. Qual a primeira lição que nós podemos aprender com a toalha e a bacia? Primeiro, cingir-se com a toalha é só para quem sabe quem é de verdade. João 13:3 diz assim: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. Jesus tinha consciência da sua identidade e da sua autoridade. Quando nós temos consciência de quem nós somos, quando nós temos consciência, né, do nosso propósito, para qual nós somos criados, para o qual nós somos, né, levados, nós servimos. Quando nós temos essa consciência no coração, nós servimos, porque essa é a didática do reino de Deus, servir. Quando nós vemos aqui os irmãos que estão aqui, né, estiveram cedo, né, servindo aqui no culto da manhã, estão agora servindo aqui, eles estão fazendo algo não porque, né, meramente é algo que se deve ser feito, mas eles entenderam quem são em Deus. Eles entenderam quem eles são. E quando nós entendemos quem nós somos, nós servimos. Nós nos cingimos com a toalha. Nós servimos o próximo. Nós lavamos os pés. Nós, né, entregamos o nosso louvor ao Senhor na forma de expressão de serviço. E esse é o propósito de todo crente. Sabe, irmãos, eu não acredito e não creio, né, em crente que não serve. O pastor Milton tem uma frase, né, ele diz assim: crente que não serve, não serve. E é uma realidade, irmãos, porque isso precisa estar no nosso coração. Quando nós entendemos quem nós somos, quando nós entendemos, né, quem nós éramos e no qual lugar nós estaríamos se não fosse Jesus, né, como o Eloísio bem colocou aqui, né, nós temos essa visão, né, essa definição de onde eu estaria se não fosse Jesus. Quando nós entendemos isso, nós não conseguimos ficar sem servir. E o servir não está ligado somente às coisas da igreja, à estrutura, né, louvor e tudo mais, mas o servir, a vida cristã é uma vida de serviço. A vida cristã é uma vida de entrega, né, de servir, de falar, de evangelizar, de falar do amor de Deus, de ser mão para outras vidas, de tirar pessoas, né, de lugares escuros. Esse é o propósito de todo crente. Então, se você está nesse lugar, se você se diz, né, se intitula um cristão, você precisa agir como alguém que serve. Isso você só vai, né, servir se você saber realmente quem você é. E a minha pergunta para nós, como reflexão, é: quem nós somos? Porque a resposta a essa pergunta vai fazer toda a diferença no nosso servir. Por que nós servimos? Porque nós sabemos quem nós somos. Se você é filho amado, se você foi remido por Jesus, se você se tornou filho de Deus, é inevitável que você sirva. É a graça, é o favor de Deus.
Quem sabe de quem é filho, serve. Quem sabe que é filho, age como herdeiro. Irmãos, né, você provavelmente trabalha, recebe ali, né, o seu salário, glória a Deus, né, chegando no começo do mês, muitas vezes, né, é os dias que a gente, né, está mais feliz, né, que vai receber o nosso salário, aleluia, né, e assim, nós trabalhamos por algo, esperamos receber isso por algo. No reino de Deus nós entendemos de uma outra forma. Nós somos filhos, nós servimos por uma herança. E a herança, irmãos, né, não é algo que possamos receber. A nossa salvação é uma bênção, irmãos, né, é o presente mais maravilhoso que Deus pode proporcionar a nós. Mas sabe qual é a verdadeira herança de um crente, de um cristão? É estar com Jesus, com Ele, naquele dia, o dia do Senhor, é encontrar com Ele, é fechar talvez os nossos olhos aqui, né, e abrir os nossos olhos na glória, né, estar de frente com o nosso Senhor, onde Ele vai olhar para cada um de nós, e vai falar: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Esse muito, irmãos, é a herança, é a presença de Deus, é a presença do Senhor. E naquele lugar, irmãos, não vai ter mais choro, tristeza, dor, enfermidade, desgraça, não vai ter mais pecado, irmãos. Nós vamos contemplar o Senhor em todo tempo, em todo momento, e lá não vai ter mais tristeza, do qual nós passamos aqui, nesse mundo tenebroso, né, lutas, desesperos. Lá nós estaremos com o Senhor. Isso precisa causar no nosso coração, né, esse senso. Quando nós entendemos isso, irmão e irmã, nós buscamos servir, porque nós ansiamos por esse momento. Quem anseia por esse momento, né? Quem anseia por esse tempo onde nós estaremos com o Senhor? E hoje nós vamos celebrar, né, vamos fazer a celebração da ceia do Senhor, e relembrando, falou: Senhor, nós te aguardamos. Sabe, irmãos, eu nas minhas orações, toda vez, né, que eu, né, vou orar para ceiar nesse momento, algo, né, que Deus colocou no meu coração, uma expectativa. O pastor Milton falou sobre expectativa aqui, né? Nós precisamos colocar as expectativas no lugar certo. E existe uma expectativa, a mais certa possível, irmãos, que um dia nós estaremos ceiando face a face com o nosso Senhor, na mesma mesa que Ele. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, e nós fazemos esse momento da ceia, né, nós estamos tendo um vislumbre, né, de algo que vai acontecer na eternidade. Isso precisa queimar no nosso coração, essa verdade, irmãos. Amém? Então, o primeiro ponto é: cingir-se com a toalha é só para quem sabe quem é, porque quem sabe quem é, serve. Serve com ousadia, serve com autoridade. Segundo, cingir-se com a toalha é cingir-se com a presença. Irmãos, talvez você não tenha noção, toda vez que nós servimos, nós criamos uma atmosfera de adoração a Deus. Toda vez que um irmão que está ali na porta, recepcionando os outros, abre um sorriso para alguém que está entrando aqui, ele está sendo um instrumento de Jesus para aquela vida. Toda vez, né, que nós escutamos aqui, né, o time de adoração, né, louvando ao Senhor, nós, né, somos tocados por uma atmosfera de louvor, de adoração, e o próprio Deus está nesse lugar. Sabe, o servir, irmãos, atrai a presença de Deus. Por isso, como não estar, como não fazer, como não, né, se empenhar. Cada palavra, irmãos, que nós oferecemos a alguém que está necessitando, e digo algo para você, irmãos, as pessoas desse mundo precisam ouvir o Evangelho em todo tempo, em todo momento.
Talvez, né, Deus esteja, né, você esteja questionando Deus. Puxa, eu não sei falar, né, eu não sei pregar, eu não sei, né, falar de Jesus. As pessoas necessitam ouvir de Jesus. Precisam ouvir da sua boca. No seu trabalho, aquela pessoa lá que está num momento de dificuldade, de aflição, né, passando por uma luta, né, e você pode ser um instrumento, a manifestação da presença de Deus para aquela pessoa. E nós muitas vezes se calamos. Às vezes as pessoas buscam conselhos e nós resolvemos, né, dar conselhos como alguém normal daria. Mas sabe que eu vou falar algo para você? Você não é alguém normal, você é um representante do reino de Deus. Você é um representante do reino de Deus. Você precisa representar o reino. Essa é a verdade, irmãos. Você precisa representar o reino com as tuas atitudes, com a sua forma de viver, no trato, né, a sua família, a sua casa. Você precisa ser um instrumento do Senhor, porque quando você serve, quando você se cinge com a toalha do serviço, você está manifestando a presença de Deus. Quantos estão necessitando da presença de Deus aí fora, mas não recebem essa presença, porque nós não servimos. Sabe, irmãos, servir é a linguagem daqueles que carregam o reino. A linguagem de Jesus é o serviço. Jesus serviu, Jesus, né, curou, Jesus tocou, Jesus, né, se moveu, manifestando o reino. Não sei, Deus talvez te dê um dom precioso, irmãos, que nenhuma outra pessoa nesse mundo tem. Cada pessoa é única. Até o som das nossas cordas vocais, né? Diz que é como uma digital. Ninguém tem a mesma. Todos têm né, um som único. Deus te criou único. Talvez, né, talvez não, certamente aquilo que você tem, nenhuma outra pessoa no mundo tem. Deus te deu dons, capacidades. E nós gastamos ela com outras coisas. Quando nós entendemos que o servir atrai a presença de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. A palavra de Deus vai falar assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Sabe o que isso significa, irmão? Nós somos como vasos de barro. Mas o texto fala que há um tesouro dentro desse vaso de barro. E esse tesouro tem uma função. É para que você seja visto, para que as pessoas vejam esse poder que não vem de nós, mas vem de Deus, e sejam tocados. Por isso a forma como você serve atrai a presença de Deus para outras vidas. Eu dei um testemunho de manhã aqui. Quando eu fui para a igreja, eu fui porque eu queria namorar a Daiane, né, minha esposa. Na época ela estava voltando à igreja, ela era desviada, né, estava voltando, e eu nem conhecia Jesus, então eu não tinha, né, e assim, daí um dia ela falou para mim assim: meus pais vão ser ordenados ao diaconato, né, vamos lá. E eu nem sabia o que era diaconato, eu não sabia nem, né, falei, vamos, né, eu queria namorar com ela, né, falei, então vamos, né. E eu lembro que nós fomos no Alcance de Pinhais, ali na época a igreja era ali na rodovia, a Leopoldo. E ali eu tive a minha primeira experiência com o Senhor. O Senhor falou ao meu coração:
Não de uma forma assim, desceu o céu, abriu, rasgou, apareceu uma voz. Não, irmãos. Na entrada eu fui recepcionado por um casal de irmãos que me abraçaram, que abriram um sorriso para mim. E ali eu já senti algo diferente. A presença do Senhor. Eu lembro que nós se assentamos, né? E o pastor Edson, que hoje, né, está lá em Portugal, estava ministrando louvor. E aquele louvor falou ao meu coração, irmãos. Pensa, irmãos, eu era um roqueiro, né? Gostava de escutar rock, tocava, né? E aquele louvor falou ao meu coração, ministrou meu coração, como uma forma que eu nunca tinha ouvido antes. Pessoas servindo. Pessoas que estavam servindo com seus dons. Talvez você possa falar, puxa pastor, eu não tenho nenhum dom, né? O simples fato de você abrir um sorriso já pode ser, manifesta a presença de Deus. Cadê? Eu acho que o Samuel não está aí agora, né? Puxa, o Samuel é um irmão que me constrange. Eu não sei quantos conhecem o Samuel aqui, né? Mas o Samuel, só pelo sorriso dele você vê Jesus. E ele fica às vezes na recepção ali da igreja. E não tem como não ser tocado. Pelo fato simplesmente de uma pessoa estar esperando você ali chegar com um sorriso no rosto. É a manifestação da presença de Deus através do servir. Cingir-se com a toalha atrai a presença de Deus. Amém? Terceiro ponto, cingir-se com a toalha é alinhar o seu coração ao coração de Deus. Marcos capítulo 10, versículo 45. O texto vai falar: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O servo que mais se parece com o mestre é o servo que mais se ajoelha. Sabe, irmãos, como eu já disse, Jesus, né, Filho de Deus, o Verbo encarnado. Jesus, né, ser mais poderoso desse universo, decidiu servir. Irmão, pensa comigo, 12 homens, né, entraram numa sala para jantar, para ceiar. Jesus lavou os pés daqueles homens. Jesus lavou o pé de Pedro, de João, de Judas. O texto vai falar que Jesus sabia que Judas iria traí-lo, mas Jesus serviu Judas, lavou os seus pés. Você tem noção, irmãos, de um nível de humildade de Jesus? Aqueles pés provavelmente estavam fedidos, irmãos. Caminhavam muito, né? E não tinha asfalto. Certamente tinha algumas coisas ali no meio daqueles pés. Pisavam em qualquer coisa. Mas Jesus desceu, prostrou-se para lavar o pé de cada um daqueles homens. Sabe o que isso significa, irmãos? É uma figura daquilo que Jesus fez por cada um de nós. Nós estávamos sujos pelo pecado. Nós estávamos no lamaçal do pecado, sem chance, condenados. Mas Jesus desceu da sua glória como Deus, desceu a essa terra, prostrou-se, cingiu-se. O texto vai falar que esvaziou-se. Ele tirou, né, a sua túnica, colocou sobre si uma toalha e lavou. Isso traz uma figura para nós também, irmãos. Aquilo que Jesus fez por cada um de nós. Jesus lavou-nos do pecado. Jesus, né, nos purificou de toda
mácula do pecado que havia sobre nós. Os nossos pés foram lavados com Deus. Jesus fez isso por mim e por você. E o que o texto vai falar? O texto aqui que nós lemos, Jesus fala: façam isso vocês também. Sirvam uns aos outros. Quando nós olhamos para esse texto, você vai perceber ali que daqueles homens, eles certamente entraram naquela sala, naquele lugar, sem se preocupar em lavar os seus pés. Talvez um não queria lavar o pé do outro, talvez orgulho. Não, é melhor deixar assim mesmo. Mas Jesus nos ensinou uma lição preciosa sobre servir, irmãos. Por isso o ato de estarmos aqui servindo, nesses irmãos aqui que estão servindo, eles estão fazendo algo não somente para abençoar a vida dos irmãos, sim, eles fazem isso, mas mais do que isso, eles estão fazendo algo que o próprio Jesus ensinou. E nós podemos ser aqueles que manifestam a presença de Deus. Por isso nós precisamos entender que cingir-se com a toalha é alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Quem segue Jesus, pega na toalha também. Quem segue Jesus, serve o seu próximo. Cingir-se com a toalha também é participar do milagre. Todas as vezes que servimos, irmãos, nós estamos participando dos milagres que Deus tem para a sua igreja, para o seu povo, para a vida das pessoas. Quantas pessoas já foram abençoadas, quantos milagres já não aconteceram, porque nesse ambiente onde as pessoas estão servindo, a presença de Deus vem, e o milagre acontece, porque pessoas decidiram sair das suas casas, sair do seu conforto, sacrificar o seu tempo, o seu recurso financeiro, o seu dia de folga. Quantas pessoas não fizeram isso, fazem isso, e eles participam dos milagres de Deus para o seu povo. João 6:11 vai falar uma passagem, abra lá comigo, João capítulo 6, a multiplicação dos pães e peixes, o verso 11, no verso 9, Jesus pede a um menino, o menino entrega ao Senhor 5 pães, e 2 peixes, mas no verso 11, Jesus então, faz o seu milagre da multiplicação dos pães, e no verso 11 ele diz assim: Jesus então pegou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. Sabe, irmãos, tem consciência de que as pessoas participaram desse milagre, começando pelo menino que doou aquilo que tinha, mas o texto vai falar que os pães precisaram ser distribuídos, pessoas ajudaram a servir, pessoas ajudaram a servir o milagre de Jesus. O que nós fazemos é isso, irmãos, nós ajudamos a distribuir os milagres dele, a cura nesse lugar, a intervenção divina sobre esse lugar, a libertação nesse lugar. E isso acontece porque pessoas se dispuseram a servir nesse lugar. Como eu disse de manhã, a palavra está sendo ministrada aqui porque pessoas decidiram servir. Nós temos ali o técnico, a mesa de som, Robson, decidiu servir o Senhor.
E por ele decidir servir o Senhor, a palavra está sendo transmitida, né? Nós temos ali o Eduardo que está na transmissão. Pessoas estão escutando essa palavra, porque alguém decidiu usar os seus dons para transmitir essa palavra, através da internet. Nós temos irmãos da projeção, né? Ali estão servindo. Temos, né, os irmãos aqui que estão servindo na logística. Temos irmãos servindo no ministério infantil. Decidir, irmãos, entregar os seus dons, para que o milagre de Deus aconteça. Talvez Deus te trouxe aqui para te falar, para colocar no seu coração, para impulsionar o seu coração, sobre o ato de servir. Cingir-se com a toalha. E para isso, às vezes, nós precisamos, né? Como Jesus aqui se despiu, nós precisamos, às vezes, nos despir do orgulho, da autossuficiência, da incredulidade, do desdém. Nós precisamos se despir, né, da vontade própria, do sujeitar-se talvez, e nos cingirmos com a toalha, nos abaixando, nos rebaixando ao nível de servidão ao Senhor, lavando os pés do nosso próximo. Talvez Deus te trouxe aqui para impulsionar, para ligar uma chave que estava apagada, desligada no seu coração. Eu creio que Deus está fazendo algo nesse ambiente hoje. Cingir-se com a toalha é participar do milagre. Sabe, irmãos, o que nós aprendemos? Antes de Jesus lavar os pés dos discípulos, havia uma disputa, né? Sobre ali quem sentaria ao lado de Jesus, né? Não, eu quero assentar-se à direita, e, né, eu quero esse poder, esse cargo. Então Jesus pega, não, vocês estão entendendo algo errado. Quem quer ser primeiro, seja o último. Quem quer ser servido, sirva. Essa é a lógica do reino de Deus. Entre nesse lugar, irmãos. Sabe o que eu aprendo? Quem foge da toalha nunca pegará num cetro de autoridade. Quem foge do servir nunca terá uma autoridade. Por isso o ato de servir é o ato, né, que nos aproxima de Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz que Jesus se esvaziou de si mesmo. Ele se esvaziou de si mesmo. E o verso 11 vai falar: por isso Deus o exaltou. Quando nos esvaziamos de nós mesmos, nós somos exaltados pelo próprio Deus. Assim o exemplo do nosso Senhor. Cinco, cingir-se com a toalha é o maior privilégio do reino. Sabe, irmãos, nós não servimos porque somos obrigados. Servimos porque fomos convidados a participar daquilo que o Senhor está construindo. Quem crê que Deus está construindo algo grande? É uma dádiva. Deus está construindo algo grande, e Ele convidou, na sua misericórdia, a cada um de nós, para servirmos nessa construção. Eu creio que Deus está fazendo algo grande sobre essa cidade, irmãos, sobre esse bairro, sobre esse local. Deus está levantando pessoas aqui. Deus está levantando pessoas aqui para serem, né, um instrumento do Senhor. Deus conta com você, comigo, para esse projeto, né? Deus precisa de nós? Não. Mas Deus decidiu, na sua soberania, contar com cada um de nós.
Qual é a resposta que nós estamos dando a Deus desse projeto maravilhoso, que é a construção do reino, o avanço do reino? O que você pode contribuir? Qual área você pode contribuir? Como eu disse, nós temos pessoas na igreja, aqui na igreja, que são muito prósperas, que servem, que poderiam, estar, investindo nos seus negócios, que poderiam estar fazendo muitas outras coisas, mas decidiram servir ao Senhor, servindo pessoas. Decidiram ser um instrumento do Senhor, abençoando pessoas, no servir. Essa é a graça, o poder, o favor de Deus. E sabe, irmãos, como eu já disse, Deus irá recompensá-los. Há uma recompensa eterna sobre cada um aqui, na glória. Mas eu creio que Deus também tem recompensas ainda nessa vida, irmãos. Porque quanto mais nós honramos a Deus, Deus também nos honra. Às vezes a gente reclama de Deus, mas a gente não levanta, nada a Ele. Como eu disse, uma vez eu falei isso. Às vezes a gente reclama até do horário do culto, o culto termina, passa uns 10 minutos, 5 minutos, o irmão já começa a reclamar, E eu dando exemplo meu, às vezes eu ia para o estádio, para o campo de futebol, ficava lá 2, 3 horas, chegava cedo, Daiane? Daiane que sofria, tadinha. E saía de lá rouco, saía de lá sem voz. E daí, vai para a igreja, puxa, o pastor falou demais hoje. 5 minutos passou das 8. Sabe, a gente, mas o servir é exatamente isso, é você se quebrantar, irmãos. É você se abaixar, é você lavar, os pés, é você entrar nesse lugar de submissão. Nesse lugar, irmãos, de humildade. Porque isso é um privilégio. Colossenses 3, 23 e 24 diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como ao Senhor. Tudo o quanto fizerdes, fazei de coração, como ao Senhor. Porque o Deus que vê todas as coisas, o Deus que conhece todas as coisas, o Deus que esquadrinha o nosso caminhar, nosso andar, nosso coração, Ele será glorificado e Ele recompensará a cada um de nós. Você crê nisso? Então, que nós possamos entrar nesse lugar de entendimento, cingirmos com a toalha, pegarmos na bacia e servir o nosso próximo. Hoje, pela manhã o Ronaldo falou para mim, eu até esqueci de falar agora, nós temos uma demanda no Ministério Infantil. Nós precisamos de voluntários no Ministério Infantil. Nós precisamos de pessoas para servir, para monitorar. Sabe, é o privilégio de poder servir, falando de Jesus para as crianças. Sabe, irmãos, talvez isso precise entrar no nosso coração, é um privilégio, você ser um instrumento de Deus para as futuras gerações. Você já pensou nisso? As futuras gerações, aqueles que vão levar o nome do Senhor, que vão pregar, que vão evangelizar, que vão ser os mestres. Você tem o privilégio hoje de prepará-los para essa função. Essa é uma graça de Deus. Então nós precisamos discernir nas coisas, não pelo natural, porque às vezes, puxa, eu não tenho, é cansativo, é dolorido, é difícil, mas
Comece a olhar com os olhos espirituais. Puxa, eu estou fazendo algo, né, que vai ser semeado agora, mas lá no futuro vai dar o seu fruto. Quantos de nós, aqueles que nasceram, né, num berço evangélico, que frequentaram, né, a igreja desde pequeno, quantos de nós não fomos abençoados, irmãos, no ministério infantil, nas escolas bíblicas dominicais? Eu não tive esse privilégio, mas pela honra e glória do Senhor, hoje os meus filhos, né, têm esse privilégio. Você talvez foi criado, né, você pode, puxa, quanto isso foi importante para a sua vida, te capacitou. Você pode fazer parte disso, entendendo, irmãos, que nós estamos fazendo algo não para o homem, nós estamos abençoando vidas, mas mais do que isso, nós estamos fazendo para o próprio Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Enquanto nós estávamos no período de adoração, o Senhor colocou um texto no meu coração, lá em Êxodo capítulo 21. Eu tenho a versão Êxodo capítulo 21, do 1. Deixa eu ler. Êxodo 21, do 1 ao 6, diz assim: estes serão os estatutos que você apresentará aos filhos de Israel. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano será livre de graça. Se chegou solteiro, irá embora sozinho. Se era homem casado, a mulher irá com ele. Se o dono lhe der uma mulher e ela der à luz a filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do dono do escravo, e ele irá embora sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu dono, a minha mulher, os meus filhos, não quero ser livre, então o dono do escravo levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira da porta, e o seu dono furará a orelha dele com o furador, e ele será seu escravo para sempre. Essa é a lei de Moisés, sobre o escravo da orelha furada, um servo por amor. O texto vai falar aqui: se ele expressamente disser: eu amo meu Senhor. Sabe, irmãos, nós somos chamados por Deus para algo maravilhoso, sermos representantes do reino. Nós somos chamados por Deus para servi-lo, servindo pessoas. E isso é uma graça do Senhor. Deus não nos repreendeu a nada. Eu entendo, creio que você tem o livre-arbítrio para decidir se você serve a Deus ou não serve. Tem pessoas que não entendem assim, eu creio sobre isso. Você pode decidir hoje servir o Senhor ou não servi-lo, virar as costas. Mas o texto aqui vai falar sobre um escravo que por amor, que poderia ser livre, porque na lei, de Moisés, um escravo hebreu só poderia trabalhar durante 6 anos, no 7º ele era solto, livre. Mas o escravo falou assim: não, eu amo meu Senhor. Então o Senhor levava aquele escravo à ombreira da porta e lhe furava a orelha. E quando aquele escravo andava pela cidade, todas as pessoas notavam aquela orelha furada e diziam: olha, esse é um escravo de orelha furada. Ele decidiu, ele tomou uma posição, ele decidiu ser escravo desse Senhor.
Jesus não é o nosso amo, que Jesus não nos trata como escravos, mas como amigos, como filhos. Deus não nos trata como escravos. Mas sabe, a decisão de servi-lo é de cada um de nós. A decisão de servir ao Senhor, servindo pessoas, é de cada um de nós. Talvez Deus te trouxe aqui para te lembrar, filho e filha, um dia você tomou uma decisão de me servir. Um dia você tomou uma decisão de furar a sua orelha por amor a mim. Eu te trouxe aqui hoje para que você se lembrasse dessa decisão. Eu não te repreendo. O meu jugo não é pesado, mas é leve. Talvez você esteja vivendo sob o jugo do pecado, da escravidão de outros senhores, mas o Senhor te trouxe aqui para te libertar. Deus te trouxe aqui para te dar uma vida nova. Eu quero te chamar, te convidar. Você que deseja hoje tomar uma decisão, fala: Senhor, eu era o escravo da orelha furada, mas eu me desviei, eu saí desse lugar, mas eu quero voltar. Ou, Senhor, eu quero que hoje o Senhor fure minha orelha. Se essa palavra falou no seu coração, eu queria que você saísse do seu lugar, viesse à frente. Nós vamos orar sobre a sua vida. Talvez você precise tomar uma decisão com o Senhor. Senhor, eu sei que eu não sou aquela Brastemp, né? Como dizia o comercial, mas o Senhor está trabalhando no meu coração. Deus está agindo nesse lugar. Deus está agindo nesse lugar. Ele é bom. Como cantamos, o Senhor é bom e a sua misericórdia, ela dura para sempre. Ela não é por momentos. A misericórdia no Senhor não é só quando as coisas estão boas, quando eu estou feliz. Não. O texto bíblico diz que a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre, não tem fim. Ela não tem fim. Não importa a forma que você está, como você veio, a misericórdia do Senhor hoje sobre a sua vida, ela se renovou. O Senhor está nesse lugar. Eu estou nesse lugar. Onde dois ou mais estiverem, ali eu estarei. É uma promessa do próprio Deus. Nós oramos em nome de Jesus para esse entendimento. Cinja-nos, Senhor, com a toalha do servir. Cinja-nos, Senhor, com a bacia, Senhor, da água viva, que redime, que limpa, que purifica todo pecado. Lava-nos, Senhor, lava-nos com águas do trono do Senhor, do trono do Senhor. Sim, sim, Deus, nós oramos, Senhor, pelo batismo do Espírito sobre esse lugar. Batiza, Senhor, quebranta, vem de encontro, Senhor, ao nosso coração, Senhor, como uma flecha, oh, que atinge o alvo. Sim, eu oro, Senhor, que todos possam ser tocados, Senhor, com essa unção de poder, com essa unção de cura, com essa unção, Senhor, do servir do Senhor. Oh, nebaxeira, manarabas, anemana. Querido, você que ora em línguas, comece a orar, a expressar o seu amor a Ele. Ei, ei.
apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos, diga que ele cresça, eu diminua, ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. 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 Querido, eu sinto no meu espírito algo relacionado à cura. Tem alguém que está passando por alguma enfermidade nesse momento? Levante sua mão, você que tem uma enfermidade, né, seja ela crônica ou seja somente uma dor, um incômodo, né, que está com você hoje. Levante a sua mão. Nós queremos orar. As pessoas que estão ao seu lado, eu queria que os irmãos que estão ao seu lado colocassem a mão sobre essas pessoas. Vamos orar. Vamos orar. Você que levantou a sua mão, quem está ao seu lado vai colocar a mão sobre ti. Nós vamos orar. Ó, tem pessoas ali tem pessoas aqui. Faça isso, irmãos, ó. Pessoas aqui. Quem mais? Tem mais alguém? Nós vamos orar. Nós estamos num ambiente de cura nesse lugar. Nós estamos num ambiente de cura nesse lugar. Nós estamos num ambiente de cura. Sim. Agora procura, Senhor. Cura do Senhor. Cura, Senhor. Cura, Senhor. Oh Deus, nós oramos pela manifestação do Senhor através do dom de cura, Senhor. Senhor, nós oramos, Pai. Tira toda enfermidade, todo mal-estar. Oh Deus, toda dor, todo incômodo, desde a coroa da cabeça à planta dos pés. Nós damos uma palavra de ordem no nome de Jesus, no nome soberano, poderoso do nosso Senhor. Eu repreendo toda enfermidade. Nós subjugamos toda dor, todo incômodo, toda doença, Senhor. Nós repreendemos no nome de Jesus. Nós ministramos cura, cura do Senhor, cura do Senhor sobre essas vidas, cura do Senhor. Jeová Rafá é o Deus que sara. Esse é o seu nome, Senhor. Esse é o seu nome, Senhor. É o Deus que sara. Nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para a glória do Senhor, para a glória e honra do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, amém. Você crê nisso? Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Você pode se assentar por um breve momento. Nós vamos ministrar a ceia do Senhor. 2 Coríntios
texto vai falar, capítulo 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, a palavra de Deus vai falar assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem esse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Quando nós olhamos esse texto, nós vemos uma ordenança do Senhor. Não é um conselho do Senhor, mas é uma ordenança do Senhor. Façam isso. Então, não é opinião nossa, mas é uma ordem que o Senhor Jesus nos deixou. Nós devemos fazer isso. Quando também nós olhamos para esse texto, nós vamos perceber que é um memorial a Ele. Façam isso em memória de mim. Todas as vezes que nós estamos fazendo isso, nós estamos levantando um memorial ao Senhor. Mas muito mais do que isso, a ceia do Senhor é também uma renovação da nossa aliança com Ele. Talvez você não saiba, mas na cultura judaica era dado muito valor às alianças, aos rituais de aliança. E o sangue era o item mais precioso para um judeu. Ao ponto das ordens do Senhor na lei, era que não se tocasse no sangue, não se bebesse nada com sangue. Quando Jesus aqui, através do apóstolo Paulo, diz: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Então nós estamos celebrando esse ritual de aliança que eu e você temos com o Senhor. Por isso nós ceiamos, por isso esse é um momento especial para nós. Eu queria te convidar, agora sim você pode ficar de pé, a celebrar esse momento. Talvez você não pegou o seu kit de ceia, Você pode levantar sua mão, um dos nossos voluntários vai entregar a você. Talvez você nos visite, seja de outro ministério, de outra igreja. Mas sabe, o que nós entendemos é que o chamado de Deus, a ordenança do Senhor, não é para uma placa de igreja, mas é para a igreja do Senhor. E nós estamos hoje aqui nesse lugar, representando a igreja do Senhor. Então talvez você faça parte do seu ministério e não saiba, não conheça, mas nós queremos, se você tem uma aliança com o Senhor, se você entende que você tem uma aliança com Ele, nós te convidamos a celebrar, a ceiar conosco esse momento também. Nós não só convidamos, nós o convocamos a estar conosco. Eu queria então que você pudesse fazer isso, você que tem uma aliança com Cristo, a celebrar esse momento. Eu queria que você saísse do seu lugar e ceiasse com a sua família, na sua célula, com seus amigos, e aqueles que são da casa, já sabe disso. Não deixe ninguém ceiar sozinho. Se você vê alguém ceiando sozinho, você já chama para estar junto com você, Se tem um casal, alguém ali, você já chama junto. Mas que nós possamos fazer isso juntos, ceando ao Senhor, honrando o Senhor, glorificando ao nome de Cristo. Vamos fazer isso em nome de Jesus, a honra e glória do Senhor. Amém e amém. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração.
sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Aleluia. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Declare: nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia, aleluia. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glórias a Ti. Glórias a Ti. Glórias a Ti. Senhor, nós abençoamos esses alimentos, Pai, que foram arrecadados. Ó Deus, que esses alimentos possam satisfazer não somente a fome física, Senhor, mas a fome espiritual. Que o Senhor possa abençoar cada família, cada pessoa que vai receber, Senhor, esses alimentos. Abençoa também aqueles que contribuíram, Senhor. Deus, que nunca falte em suas dispensas, Senhor. Deus, e que esse espírito de servir ao próximo, Pai, esteja sobre cada um mais e mais. Nós oramos em nome de Jesus. Que seja um mês abençoado, Senhor. Eu oro sobre o mês de agosto, Senhor. Que seja um mês de provisão do Senhor. Que seja o melhor mês das nossas vidas. Abençoa cada um aqui, Senhor. Deus, eu oro por provisão, Senhor. Uma provisão sobrenatural. Nós temos visto o mundo em crise, mas nós estamos em Cristo. E não há crise para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós entramos nessa palavra, Senhor. E nós declaramos isso em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém. Eu creio. Amém, irmão? Deus abençoe sua vida. Vá em paz. Que o Senhor te abençoe muito nesse mês, em nome de Jesus.